Glória a Deus, aleluias. Louvado seja Deus, bendito seja Deus. Deixa eu arrumar a cor aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Oi, gente, bom dia, paz seja com todos. Glória a Deus, ao Senhor nosso Deus, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, né? Glória, glória a Jesus. Bom dia, irmã Ludinha. Deus abençoe. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua família. Louvado seja Deus. Deixa eu ajeitar aqui. Bom dia, bom dia. Glória a Deus por mais um dia. Glória a Deus por estarmos aqui mais uma vez, né? Nessa manhã maravilhosa, nessa manhã gloriosa, né? Nessa manhã que o Senhor nos deu. Porque estamos aqui, porque a misericórdia do Senhor se renovou em nossa vida, né? Nessa manhã. Louvado seja Deus, o Senhor cuidou de nós durante a noite, né? O Senhor zelou por nós, o Senhor cuidou de nós. E aí Ele nos dá essa oportunidade de estarmos juntos, né? Nessa manhã. Glória, glória a Jesus, glória, glória a Deus mesmo, né? Louvado seja Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais essa semana, agradecer ao Senhor pelas bênçãos dele, agradecer a Jesus por estar conosco todos os dias, agradecer a Jesus por estar conosco em todos os momentos da nossa vida, agradecer a Jesus porque ele não nos abandona, Jesus está conosco nesse barco, Jesus ele é o nosso timoneiro, Jesus é aquele que conduz a nossa embarcação, né? E mesmo quando o vento sopra forte, né? Quando vem o vendaval, a chuva, a tempestade, nós temos essa certeza que Jesus está no controle de todas as coisas, né? Tenha isso no seu coração. Jesus está no controle de todas as coisas, todas. Então nós somos muito gratos ao Senhor por isso, né? Gratos pela nossa família, gratos pelo trabalho, gratos pela provisão, gratos porque Ele não nos deixa faltar nada, gratos porque Ele nos dá o escape, gratos porque Ele nos dá proteção, gratos, muito gratos ao Senhor. Então, que a nossa vida seja mesmo pautada numa gratidão eterna ao Deus poderoso, ao Senhor Jesus, né? E ao Espírito Santo que se faz presente no nosso meio. Bom dia, Janaína, Deus te abençoe, né? Glória a Deus, bom dia, um abraço para você, para toda a sua família. Nós vamos esperando o pessoal entrar aí mais um pouquinho, né? Para podermos começar nosso devocional dessa manhã. Um dia muito especial, né? Hoje já tem um monte de gente folga, né? Amanhã é sexta-feira, feriado, sexta-feira da paixão, um fim de semana extenso, um fim de semana cheio de comemorações, cheio de celebrações, né? E nós agradecemos ao Senhor também por isso, né? Que se estamos celebrando algo é porque teve uma grande vitória a ser celebrada, né? Uma grande vitória a ser lembrada. E louvado seja Deus por isso, né? Eu vou mandar setinha minha aqui, convidando algumas pessoas para participar, né? Conosco aqui do nosso devocional, né? Porque muitas pessoas acabam esquecendo, né? Eles mesmos falam comigo, falam, ai pastor, eu estava trabalhando, eu esqueci de entrar na live, fui assistir sua live só à noite. Outros falam, ai pastor, esqueci, fui assistir a live só na madrugada. Enfim, né? Glória a Deus, porque você assiste a live, né? Não importa o horário que você vai assistir, o importante é você assistir a live, o importante é você, né, curtir, o importante é você até fazer um comentário, sabia? Muito importante você estar comentando alguma coisa na nossa live, muito bom, tá? Então vou mandar aqui algumas setinhas, convidando algumas pessoas para estarem conosco aqui, né? E alguns eu sei que hoje estão na correria, né? Devido ao feriado, temos muitas pessoas hoje viajando já, né? Já estão aí viajando, muitas pessoas aproveitando o feriado e viajando, né, para se encontrar com familiares, viajando para descansar, aproveitar já o feriado. Já estou, né, sabendo de muitas pessoas que
que já estão em viagem, né? Que Deus abençoe, guarde, proteja, né? As estradas nesse feriado, né? As famílias que vão estar viajando para um descanso, para um tempo com família. Bom dia, irmã Nivalda. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Então, que Deus abençoe, que Deus guarde, proteja, né? Que o Senhor acampe os anjos dele nas estradas em nome de Jesus. Quero também pedir ao Senhor para abençoar aqueles que estão hospitalizados. Bom dia, irmã Isabelle. Deus te abençoe em nome de Jesus. Que estão hospitalizados, né? Meu tio Mário, ele fez uma cirurgia do coração e está na UTI, mas está tudo bem, graças a Deus, passa bem. A cirurgia foi um sucesso. Né? O sogro da irmã Lurdinha, que está conosco aí, o pai do irmão Pedro, né, irmã Lurdinha? Coloca o nome dele para todos aí guardarem o nome dele, para todos estarem também em oração. Ele tem quase 90 anos, está internado com problema no pulmão. Que o Senhor o visite também poderosamente. Que o Senhor visite mesmo todos aqueles, né, que estão precisando muito desse momento de uma cura física, seja que estão internados na UTI ou até mesmo em casa, né? Doentes, precisando muito de uma intervenção do Senhor, precisando muito de uma palavra, né, de ordem do Senhor, para que toda enfermidade venha cair por terra, em nome do Senhor Jesus. A irmã Lurdinha colocou aí, pai do irmão Pedro, o senhor Jurandir. Então vamos estar aí mesmo pedindo a Deus, né, que Deus o visite poderosamente, que o Senhor libere sobre ele uma unção de cura, né, que ele seja visitado pelo Senhor. Né? O Senhor sabe todas as coisas, o Senhor tem o controle de todas as coisas, o Senhor sabe, né, sempre o que é melhor. Então que o Senhor o visite de uma forma poderosa nesse dia, em nome do Senhor Jesus, né? E agora eu quero, né, eu sei que muitos vão entrando no decorrer da live, que vão assistir depois, e hoje é quinta-feira, né, muitos, né, chamam quinta-feira santa, e amanhã será sexta-feira da paixão, sábado da aleluia, que nós também chamamos de sábado do silêncio, e domingo, o domingo de Páscoa. E hoje eu fiquei pensando assim de manhã, falei, Senhor, que palavra que eu posso, né, levar para as pessoas que estão conosco nessa live. E ontem à tarde eu tive um tempo muito precioso com uma pessoa falando de Jesus. O som tá baixo, Manivaldo. Peraí, vamos aumentar aqui. Deixa eu acertar aqui, aumentar aqui. Vamos ver se melhora agora. Às vezes até eu mesmo estou falando muito baixo, né? Vê se melhora aí. Se melhorar, você me fala aí, me dá um ok, tá bom? Vou tentar melhorar aqui. E ontem eu tive um tempo muito precioso à tarde, conversando com uma pessoa. E é uma pessoa assim, que o Senhor está trabalhando na vida dessa pessoa, né? Para uma conversão. E há um pouco de resistência, mas foi muito precioso. Porque nós falamos muito sobre a palavra de Deus, sobre Jesus, né? Eu tirando muitas dúvidas que ela tinha e também ouvindo a opinião dela. E foi muito precioso, porque quando a gente fala de Jesus, quando a gente fala do amor de Deus, quando a gente fala da palavra, sabe o que acontece? A gente fica com mais sede dela. A gente tem mais, assim, sede pelo Senhor. Mais sede de conhecer, mais sede de entender, mais sede de observar detalhes, né? Kátia, bom dia, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, abençoe a todos vocês aí, tá? Em nome de Jesus. Então a gente fica com muita sede. Nós passamos a tarde toda ontem falando do Senhor e foi muito gostoso, foi muito bom, foi muito prazeroso. Eu acordei hoje assim com um coração assim tão mais cheio de Jesus. E aí eu estava aqui pensando, né, que nós vamos estar aí esse final de semana celebrando, trazendo à memória a morte e ressurreição de Jesus. Mas aí eu queria falar com você do nascimento do Senhor Jesus, né? Porque nós vamos ouvir muito sobre a sua morte, a sua ressurreição, o plano de redenção de Deus, o plano de salvação de Deus nesse fim de semana. E hoje eu queria falar com você do nascimento de Jesus. Sabe por quê? Porque eu quero falar para você o seguinte,
Deus, ele é um Deus de promessa. Deus é um Deus de aliança. Deus não quebra a aliança dele comigo e nem com você. Ele não quebra as promessas dele. As promessas que o Senhor tem para nós, elas vão se cumprir. Muitas já até se cumpriram na minha vida, na sua, e muitas ainda vão se cumprir. Tem promessas do Senhor para os nossos filhos. Talvez você olhe para os seus filhos e diga assim: esse meu filho não tem mais jeito, essa minha filha não tem mais jeito. Nunca diga isso, nunca. Porque o Deus que nós servimos é um Deus sobrenatural. É um Deus que basta uma palavra e ele muda qualquer situação. Basta uma ordem dele e tudo será transformado. Eu tenho plena convicção disso. Eu tenho plena convicção, se ele me der uma ordem lá no céu agora, Jesus, ele vai arrebatar a igreja nesse momento. Eu tenho plena convicção que se ele der uma ordem agora, ele vai tirar alguém do sofrimento, ele vai dar cura para alguém, ele vai transformar a vida de alguém. Nós vemos isso em toda a palavra de Deus. Desde Gênesis a Apocalipse, a gente vê as promessas do Senhor se cumprindo. Desde Gênesis a Apocalipse, a gente vê Deus sendo fiel nas suas promessas, na sua palavra, naquilo que ele mesmo falou através dos homens e para os homens, não é? A gente vê assim que Deus não perdeu nenhuma batalha, Deus não perdeu nenhuma guerra. Deus, ele sempre foi o mesmo Deus. Você vai ver que os homens mudaram, o tempo mudou, você vai ver que a liderança muda, você vai ver que os reis mudaram, os profetas mudaram, muitas coisas mudaram, mas Deus nunca mudou. A palavra de Deus nunca mudou. Passam os céus e passam a terra, mas a palavra do Senhor, ela permanece a mesma. Bom dia, Aline. Bom dia aí, Aline Pati. Deus abençoe em nome de Jesus. As promessas do Senhor, elas permanecem a mesma. A palavra do Senhor, ela permanece a mesma. E Deus, ele é tão maravilhoso que, olha só, na época do rei Davi, o rei Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele foi um homem comum, um rei comum, mas ele tinha muitas coisas que o diferenciavam dos demais. Por isso, Deus o escolheu para um grande propósito de Deus, para ser um grande rei em Israel. A gente vê que Davi tinha suas fraquezas, tinha o seu lado forte. Davi era um homem que amava a Deus, que temia a Deus, era um homem que também pecou, que também errou, mas também se arrependeu, se consertou com Deus, teve consequência do pecado. Teve, como até hoje isso acontece com qualquer um de nós, mas foi perdoado por Deus. Então Davi era um rei assim muito amado por Deus, escolhido por Deus e, segundo a Bíblia, um homem segundo o coração de Deus. E tem um certo momento que eu gosto demais, assim, que me chama muito a atenção, que é um momento, eu vou mudar aqui o meu fone para vocês me ouvir melhor aqui, ó. É um momento em que Deus, ele faz uma promessa para Davi. Eu quero começar aqui. Depois nós vamos lá para o Evangelho de Lucas, mas olha só. Em 1 Crônicas, no capítulo 17, Deus, ele vai fazer, levar uma mensagem para Davi através do profeta Natã. E Deus começa a falar com Davi através desse profeta. E tem um momento, eu não vou ler tudo, mas tem um momento que Deus usa o profeta para falar fazer uma seguinte promessa para Davi. Ele fala assim, olha, prometo derrotar todos os seus inimigos e dar descendentes a você. E quando você morrer e for sepultado ao lado dos seus antepassados, eu colocarei um dos seus filhos como rei e tornarei o reino dele o forte. Será ele quem construirá um templo para mim e eu farei com que os seus descendentes governem para sempre. Ele está falando de Salomão. Depois ele fala assim, olha, eu serei pai dele, ele será meu filho, nunca retirarei dele o meu amor, como fiz com Saul, que foi rei antes de você.
eu colocarei como responsável pelo meu povo e pelo meu reino para sempre. E ele diz assim, ó, a sua descendência real nunca terminará. A sua descendência real nunca terminará. Guarda isso. Uma promessa feita ao rei Davi. Bom dia, irmã Rosilene. Deus te abençoe em nome de Jesus. Então, Deus faz uma promessa para Davi, e tem outros lugares também que Deus fala sobre isso, que a descendência de Davi, ela seria uma descendência, a descendência real do rei Davi, ela seria eterna, ela nunca ia terminar, eterna. Aí nós vamos ver aqui em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, o momento em que o anjo aparece a Maria, né? A Maria, aquela jovenzinha que amava Deus, que era uma mulher pura, uma jovem temente a Deus, uma jovem que Deus olhou e escolheu ela para carregar Jesus no seu ventre, para ser a mãe de Jesus. Então, a palavra diz que o anjo apareceu para Maria. Vou ler aqui, ó. Eu quero começar a ler para você, para nós entendermos como que Deus é um Deus maravilhoso. Deus já tinha visitado Isabel, prima de Maria, e deu a Isabel, né, e ao seu marido Zacarias a graça de serem pais de João Batista. E Isabel, ela já tinha uma certa idade, e João também, ela era estéril. Mas o anjo foi lá também, Deus visitou Isabel engravidou, porque Deus tinha um propósito com João Batista, né? Então, Isabel já estava grávida. Então, aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 1, é muito interessante você ler todo o Evangelho, inclusive, você lê até também, é muito importante você ler a descendência, né, do Senhor Jesus, para você entender as promessas. Eu quero falar para você um Deus de promessas nessa manhã. Então, aqui fala assim no versículo 26. Quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galiléia chamada de Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha um casamento contratado com um homem chamado José. Descendente de Davi, descendente do rei Davi. E essa jovem chamava-se Maria. O anjo veio e disse: que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada. A minha tradução é NVI, tá bom? Você é muito abençoada. O Senhor está com você. Porém, Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar e, admirada, ficou pensando no que ele queria dizer. Então, o anjo continuou: não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz a um filho, porá nele o nome de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado Filho do Deus Altíssimo. Em outras traduções, Emanuel. Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca acabará. Ou, em outras traduções, nunca terá fim. Então Maria disse para o anjo: mas isso não é possível, pois eu sou virgem. E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. Fique sabendo que a sua parente Isabel está grávida, mesmo sendo tão idosa. Dizem que ela não poderia ter filho, no entanto, agora ela já está no 6º mês de gravidez, porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível.
Eu sou uma serva de Deus. Maria respondeu: eu sou uma serva de Deus, e que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. E o anjo foi embora. Então, o que eu quero falar para você hoje, nessa quinta-feira, né? Que esse fim de semana, como eu disse, nós vamos estar nas comemorações da morte e ressurreição de Jesus. Porém, eu gosto muito, mas muito mesmo, de ver o mover, o agir das promessas de Deus para a humanidade. Então, Deus lá atrás faz uma promessa para Davi. Ele promete que do rei Davi, né, sairia uma descendência real que seria eterna, que não teria fim. Só que nenhum homem ele pode viver assim nesta terra ou reinar nessa terra eternamente, de forma nenhuma. Então Deus, que tinha também já muitas outras promessas a respeito da vinda do Senhor Jesus, o profeta Isaías, né, que é considerado um profeta messiânico, foi um dos que mais profetizou sobre a vinda do Senhor Jesus, mais falou sobre a vinda do Senhor Jesus, e existem também outros lugares que vão falar sobre a vinda do Senhor Jesus, sobre o que aconteceria. Então eram promessas que Deus já havia feito ao povo de Israel, que viria um Redentor, um Salvador, um Rei, que os tiraria de toda a miséria, tiraria eles, né, do cativeiro mais uma vez. Só que esse Rei que viria seria um Rei que reinaria por toda a eternidade, por toda a eternidade. Daí então ele vai encontrar com essa jovem, e essa jovem desposada de José, e José descendente da casa de Davi. Então não foi assim à toa. Deus tinha um propósito com tudo isso. Deus tinha um propósito em unir Maria e José. Deus tinha um propósito em visitar Maria e fazer dela, né, a mãe de Jesus. Deus tinha um propósito. Quando José ficou sabendo, ele até quis fugir. Se você continuar a leitura, você vai ver que ele até quis fugir, né, deixar Maria, mas o anjo visitou José e falou: olha, fique em paz. O que está acontecendo é a vontade de Deus. O que está acontecendo é para cumprir o propósito de Deus. O anjo falou com José, alertou José. José, que também era um homem de Deus, ouviu a voz do anjo, não deixou Maria sozinha, ficou com ela, constituiu uma família com Maria. Jesus nasceu no seio de uma família. Então nós vamos ver ali a promessa de Deus sendo cumprida. Lá atrás, Deus já havia falado, Deus já havia prometido, Deus já havia dito que estava por vir e por acontecer. Então, a palavra do Senhor diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, quando Deus fala algo, ele vai cumprir. Ele vai. É lógico, passaram anos e anos e anos e anos e anos e anos até que Jesus viesse, até que João Batista nascesse, até que João Batista começasse a anunciar a vinda do Senhor Jesus, até que Jesus crescesse e depois então começasse o seu ministério, aquilo que Deus tinha para ele. Mas Deus não deixou de fazer. Deus não esqueceu das suas promessas. E quando Deus usa o anjo para falar para Maria, a sua parente Isabel, que já é de idade e que não tinha filhos, também está grávida e já está no 6º mês de gravidez, porque para Deus nada é impossível. Isso traz para mim muita força, muita fé, muita esperança, perseverança, porque o mesmo Deus que estava aqui, começando o cumprimento de uma promessa lá de trás, é o mesmo Deus que está comigo e com você hoje. É o mesmo Deus que nos ouve, é o mesmo Deus que nos assiste, é o mesmo Deus que às vezes fez promessa para nós quando nós éramos crianças, quando nós éramos pequenos. E talvez você pense: nossa, mas está demorando tanto para acontecer, né? Ou talvez você fale como Maria: mas como isso vai acontecer? Porque aos olhos de Maria era impossível, ela era uma virgem, mas como vai acontecer isso?
Como eu vou engravidar se eu sou uma virgem? Mas para Deus não tem impossível. Então o poder do Espírito Santo vai te envolver e você vai gerar um filho e dará luz a um filho, né? Ao futuro rei que vai reinar eternamente, porque o reino de Jesus não era um reino que ia ter um tempo certo de começar e acabar aqui nessa terra, era um reino eterno. Já se passaram mais de 2000 anos e nós estamos aqui hoje falando dele. Nós vamos nesse final de semana trazer a memória, estar fazendo comemorações, trazendo o sacrifício dele, a nossa memória e também a sua ressurreição, porque Jesus cumpriu tudo aquilo que Deus determinou, tudo aquilo que Deus falou. Como Deus ia fazer? Davi não sabia. Como Deus ia fazer? Samuel não sabia. Como Deus ia fazer? Os antigos profetas não sabiam. Mas eles acreditavam firmemente que um dia isso ia acontecer, que um dia Deus ia fazer, Deus ia agir e de alguma forma esse rei ia nascer e o seu reinado seria eterno. Então Jesus nasce de uma virgem, mas nasce no seio de uma família. O seu pai aqui nessa terra, que era José, era descendente de Davi, como Deus havia prometido para Davi lá no passado, né? Então Deus escolhe José, então vai ali naquela família, né? Tá unindo José com Maria para um propósito maior, né? E era um propósito muito grande, porque não era um propósito só para a família, mas para toda a humanidade. E ali Jesus nasce no seio daquela família, Jesus cresce no seio daquela família. A Bíblia não descreve o crescimento em si de Davi, de Jesus, nós vamos ver Jesus sendo apresentado no templo, né? Tudo depois aí já vem Jesus, né, aparecendo, né, onde João Batista estava se batizando e começando o seu ministério. E então Jesus cumpre também tudo aquilo que Deus havia falado. Jesus, ele traz essa nova aliança, né, para nós, através do seu sangue. Jesus, ele ensina, ele ministra, ele cura, ele liberta, ele ressuscita mortos, ele traz para nós um novo ensinamento do que é o amor, do que é o perdão, do que é a paz, do que é a verdadeira alegria, do que é a verdadeira abundância nele, do que é a riqueza nele, do que é a satisfação nele. Então Jesus, ele nos ensina muitas coisas primordiais para a nossa caminhada, para a nossa vida, principalmente nos dias atuais. Jesus alerta a humanidade de tudo que estava por vir, de tudo que estava para acontecer. Jesus escolhe pessoas para caminhar do lado dele, para que essas pessoas continuem depois pregando, né, o seu amor, fazendo as obras que ele faria. E ali então chega o momento da sua prisão, da sua morte, e Jesus sabia que ele ia morrer, Jesus sabia do propósito de Deus, do plano de Deus, como João 3,16 fala, que eu falei com vocês aqui ontem, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para morrer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o propósito de Jesus era esse. O reino dele é eterno, porque com ele nós ganhamos a vida eterna. Através dele nós temos direito à vida eterna. Através da sua morte de cruz, nós ganhamos esse direito. Ele venceu a morte naquela cruz do Calvário. Ele venceu a morte. Quando eu olho para a cruz e vejo a cruz vazia, porque ele não está lá mais, eu me lembro, ele venceu a morte por mim, por você. Ele venceu, ele derramou aquele sangue por mim, por você. Ele foi chicoteado, ele foi humilhado, ele foi envergonhado, ele foi muito judiado injustamente. A morte de cruz era uma morte vergonhosa para aquele tempo, né? Era muito vergonhosa, mas ele se fez pecado, lá naquela cruz por mim e por você, mas ele não está lá mais, aleluia, pela graça de Deus, para se cumprir tudo que Deus falou, tudo que Deus prometeu. No terceiro dia Jesus ressuscita,
né? Jesus vai ressuscitar, ele não vai estar mais lá naquele túmulo, ele ressuscita, ele ainda passa 40 dias com seus discípulos, 40 dias ensinando, 40 dias ali dando experiências para os seus discípulos, fortalecendo os seus discípulos, até que o Espírito Santo é enviado para fortalecer os seus discípulos, para que eles continuassem a missão de falar do amor de Jesus, de pregar, né, que nós somos nova criatura em Deus através de Cristo, que através de Cristo nós temos o direito da vida eterna, que através de Cristo nós temos o direito de morrer e passar a eternidade com Ele, se nós o aceitarmos, se nós fizermos dele o nosso Senhor e Salvador, e se nós buscarmos ter uma vida reta de santificação, porque sem santificação ninguém verá a Deus. E aí então Jesus ele vai nos ensinar isso, e os discípulos vão ensinar isso, os discípulos continuam fazendo essa obra, e até hoje essa obra continua sendo feita, há mais de 2000 anos essa obra continua sendo feita, o nome dele é levantado, o altar para ele é levantado, o louvor para ele é levantado, ainda que muitos não creiam, ainda que muitos se afastem dele, ainda que muitos não valorizem, mas glória a Deus, porque tem muitos que têm vivido esse amor, experimentado dessa graça, experimentado dessa presença. Muitos ainda reconhecem Jesus como Salvador, reconhecem Jesus como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Muitos ainda reconhecem, né? Eu quero morar com Jesus, eu quero estar com Jesus, eu quero ir para esse lugar que Jesus está preparando para nós, a Nova Jerusalém, o céu, né? Ficar lá eternamente com Ele, viver eternamente com Ele, né? Com o nosso Deus, com os anjos, querubins, serafins, enfim. Então, muitos ainda creem, o nome dele ainda é levantado, essa bandeira ainda é levantada, nós ainda vamos continuar falando de Jesus e vamos ouvir falar de Jesus mais de 2000 anos. A palavra é viva, a palavra é eficaz, a palavra cria vida em nós, Jesus tem vida dentro de nós, Jesus vive em nós e Ele vive através de nós. Então é isso que nós devemos celebrar, que o Deus do impossível, Ele vive através de nós, Ele vive em nós, através do Teu Filho, o Senhor Jesus. O Senhor Jesus. Tem um texto muito lindo, maravilhoso, que Paulo escreveu aos Romanos. Espera aí que eu vou procurar aqui, tá bom? Aos Romanos. Eu sou apaixonada nessa mensagem. A minha Bíblia aqui, como eu falei, a NVI, ela tem uma linguagem diferente, né? Mas eu amo esse texto, porque ele me dá uma certeza tão grande de que Jesus está vivo dentro de mim, que eu não posso ver Jesus, mas eu sinto Jesus. Eu não posso ver Jesus, mas eu creio que Ele está aqui. Você não pode vê-lo aí, mas Ele está aí com você. Ele está aí junto de você. Se você chama, Ele vem. Se você clama, Ele vem. Se você chora, Ele enxuga as tuas lágrimas. Se você quer ser abraçado, Ele vai te abraçar. Se você precisa de cura, Ele pode te curar. Se você precisa de um advogado, Ele vai advogar as suas causas. Se você precisa de um consolador, Ele vai estar te consolando através do Espírito Santo. Então Ele continua vivo, Ele continua vivo, e Ele mesmo falou: eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, até a consumação dos séculos. Então Jesus está presente, não haja ou viva como se Jesus fosse um super-herói de uma revista de quadrinho animado. Não, Jesus é vivo, Jesus é real, Jesus é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele morreu, né, com uma coroa de espinhos, mas a Bíblia nos relata que hoje Ele reina, Ele está à direita de Deus Pai, e hoje Ele usa uma coroa de ouro. Hoje Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então o reinado dele é eterno e será por toda a eternidade. É eterno, eterno, não tem fim. Eterno, não tem fim, não
tem fim. Então, o nosso relacionamento com Ele tem que ser um relacionamento de fé, um relacionamento de amor, um relacionamento de esperança, de perseverança, um relacionamento daqueles que creem realmente, que não importa quantos anos, milhares de anos têm se passado, mas Ele continua sendo o mesmo. A palavra nunca foi tão viva, a palavra nunca foi tão real, a palavra nunca foi tão forte como ela é hoje. A cada ano que passar, mais forte ela vai ser. A cada ano que passar, a verdade de Deus vai permanecer, porque o nosso Deus é Deus do impossível. E o mesmo Deus que cumpriu promessas na vida de Davi, o mesmo Deus que escolheu ali José, descendente de Davi, escolheu Maria, que fez Maria engravidar pelo poder do Espírito Santo, que fez Isabel se tornar mãe de João Batista, mesmo na velhice e sendo estéril. O Deus que o anjo declara, porque para Deus não há impossível, é o mesmo Deus que trabalha ao meu favor, ao seu favor, ao nosso favor. Esse Deus não mudou. Esse Deus continua o mesmo. Jesus não mudou. Jesus continua o mesmo. Então, não dê ouvidos a más conversações, a más conselhos, a pessoas que querem aí denigrir a imagem de Jesus. Que coisa horrorosa! Tantas pessoas que estão sendo usadas pelo inimigo para denegrir a imagem de Jesus, para difamar o nosso Jesus, para ir contra aquilo que Jesus nos ensinou, aquilo que Jesus pregou. Então, se você crê em Jesus, pelo amor de Deus, abre seus olhos, vai para a palavra, vai ver o que é verdade dentro da palavra, vai ver o que é sério, o que é correto dentro da palavra. Esse negócio aí de ficar dando ouvido para pessoas que muitas vezes até falam até de Jesus, mas simplesmente agem ao contrário, tem pensamentos ao contrário, querem pregar ideologias contrárias. Ah, não, isso não funciona. É engano. É engano, é espírito de engano. E onde Deus está, não pode ter espírito de engano. Onde Jesus atua, não pode ter espírito de engano. E Deus, Ele fez isso por mim e por você. Jesus, Ele fez isso por mim e por você. Isso o quê? Morreu, se entregou, derramou seu sangue, né? Mas Ele não está morto. Ele está vivo. Vivo Ele está. Nós vamos relembrar a sua morte, nós vamos relembrar, né, o que aconteceu, né? Existem igrejas que fazem muitas celebrações, mas nós vamos celebrar a vida. Nós vamos celebrar a vida que está em nós, porque a cruz está vazia, o túmulo está vazio e Cristo vive. Cristo vive. E aqui, Paulo, ele declara, né, ele escreve uma carta aos Romanos, falando sobre o amor de Deus que está em nós por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero ler, você pode ler depois aí, Romanos capítulo 8, do versículo 31 até o final, mas eu vou ler do 37, tá? Até o final. Depois você lê ele inteiro na sua casa. Mas eu amo essa palavra quando Paulo diz assim, ó: em todas essas situações, temos vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho certeza que nada pode nos separar do amor de Deus, pois eu tenho certeza que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá embaixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, nada pode nos separar desse amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em nós por meio de nosso Senhor Jesus Cristo.
Então, se você aceitou Jesus, se você crê que Jesus é o seu único e suficiente Salvador, se você confessou Jesus publicamente com seus lábios, se você abriu o teu coração e deixou Jesus tomar posse do seu coração, ser o Senhor do seu coração e da sua vida, nada nesse mundo, nada no mundo espiritual, nada pode nos separar desse amor. Tá? Nada. Então, essa manhã, eu quero que você fique com isso no teu coração. A certeza que nós temos um Deus de promessa, um Deus de aliança, um Deus que quando Ele promete algo, Ele cumpre. Ele cumpre o que Ele promete. Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então, as promessas que Ele fez para os antepassados, né, para reis, para profetas no Antigo Testamento, principalmente para o rei Davi, sobre a sua descendência real, se cumpriu. Jesus nasceu de uma forma humana impossível, mas Deus fez. Então não existe nada impossível para Deus. Deus, Ele faz. Quando Ele quer fazer, Ele faz. Se é da vontade dEle, Ele vai fazer. Se existe um plano, um propósito, uma promessa, Ele vai fazer. Ele vai fazer porque Ele nos ama. Ele nos ama. E aí, então, Jesus vai morrer, cumprir o seu ministério, vai morrer, vai ressuscitar. E aí, agora, Paulo declara, olha, nada pode nos separar desse amor. Nada e ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que está em nós através de Cristo Jesus. Nada. Então, em nome do Senhor Jesus, sabe, não deixa nada tirar a sua fé, não deixa nada roubar a sua fé, roubar a sua salvação. Não deixe que as circunstâncias venham tirar a sua esperança. Agora, nessa semana, eu falei no início da semana que é uma semana de reflexão. Vamos refletir sobre a nossa fé, vamos refletir como nós estamos caminhando com Deus, como nós estamos caminhando com Jesus. Será que Jesus está contente com a minha caminhada, com as minhas atitudes, com o meu testemunho? Será que Jesus está olhando para mim e falando assim, nossa, valeu a pena morrer pela Ângela, nossa, valeu a pena morrer pela Maria, valeu a pena morrer pela irmã Nivalda, nossa, valeu a pena morrer pela Aline, pelo Anderson, pela Leninha, valeu a pena morrer? Valeu a pena. Ou será que Jesus está olhando e fala assim, nossa, eu morri por ele, morri por ela, e olha só, eles nem, sabe, não estão nem aí, sabe, não, é como se eu não tivesse feito nada. Então é semana de reflexão. Jesus, Ele ressuscitou. Então que essa ressurreição de Jesus, ela venha ser uma verdade no seu coração, no seu interior, na sua alma, no seu espírito, na sua mente, nas suas emoções. E venha refletir nas suas atitudes. Esse é o desejo do meu coração, né? Querendo Deus, amanhã nós estaremos aqui às 10 horas, mas amanhã eu não tenho tanta certeza que eu vou conseguir estar aqui às 10 horas. Talvez eu não consiga, mas se eu conseguir, nós vamos estar aqui. Mas se eu não conseguir, eu quero pedir isso para você, que amanhã, sábado, domingo, faça uma reflexão. Comemore esse momento, se alegre com a ressurreição de Jesus, se alegre com esse momento tão especial que nós vamos estar relembrando, tantas pessoas relembrando, né? Aí passam filmes de Jesus, aí muitas igrejas celebram, muitas igrejas vão se alegrar, vai haver dança, vai haver louvores, vai haver congressos, enfim, haverão muitas comemorações. Mas existem muitas pessoas que esse fim de semana não vão estar nem aí para o que aconteceu, sabe? Vão estar preocupadas com o feriado, em se divertir, em beber, encher a cara, sabe? Saciar a sua carne. Mas esse fim de semana não é para saciar a carne, pelo contrário, é para matar a nossa carne e saciar o nosso espírito, saciar o nosso interior, né? Nada contra quem vai passear, quem vai se divertir, imagina, pode ir. Mas, infelizmente, muitas pessoas, né, vão estar aí fazendo coisas que não vão agradar Jesus, não. Vão desagradar Jesus.
que eu e você tenhamos essa consciência, que é um fim de semana de celebração, de trazer a memória, né, essa maravilhosa graça que está sobre nós através de Jesus, esse amor de Deus que se manifestou em nós através de Jesus e agora quer se manifestar através de nós para muitos que não ainda entenderam o propósito e os planos de Deus e não entenderam que o nosso Deus é o Deus do impossível, tá? Então que você reflita, faça uma reflexão hoje, amanhã, sábado, domingo, que você celebre, que você adore, que você glorifique, que você seja com família, seja com irmãos na igreja. Talvez você vai viajar, planeja um passeio, né, por causa do fim de semana prolongado. Tudo bem, não tem problema, mas não deixe de ter um coração voltado para Deus, para Jesus. Não deixe de agradecer e não deixe de entender o que é verdadeiramente esse momento. E sem contar que Páscoa, ela na verdade é uma festa judaica, né? Uma festa judaica que foi proclamada pelo próprio Deus para que todos os judeus, todos os anos, se lembrassem do momento em que Deus tirou o povo lá do Egito, tirou o povo do cativeiro, da prisão, né? Da escravidão do Egito, né? E tirou eles de lá para levá-los para uma terra que manava leite e mel, a Canaã. Então, era um momento em que os judeus celebram esse momento de libertação. Páscoa, ela significa isso, libertação, uma nova vida, um novo tempo. E que com essa Páscoa que nós vamos estar, né, trazendo à memória, né, esse momento de libertação do povo do Egito, do povo hebreu, judeu lá do Egito. Então Deus usa a Páscoa para também permitir a morte e ressurreição do Senhor Jesus, porque novamente Ele está trazendo uma libertação para o povo, tirando o povo da mão do inimigo, tirando o povo da escravidão e do cativeiro. Então que nós possamos nessa Páscoa pensar bem, analisar bem, porque nós já somos libertos. Então, que nós possamos carregar dentro de nós gratidão, muita gratidão, muito louvor e muita adoração a Deus por esse amor, a Jesus por se fazer o Cordeiro vivo, né, que desceu do céu para morrer por nós e está vivo, porque Ele ressuscitou e vive dentro de mim e dentro de você, dentro de todos aqueles que creem nele. Tá bom? Então, que nós possamos celebrar com muita alegria, com muito amor, com muito louvor, com muita adoração a esse Jesus maravilhoso, que é a própria essência do amor em nós, tá? E que possamos exalar isso para todos que estiverem ao nosso redor, tá? Então, eu desejo mesmo que você tenha um excelente fim de semana, um excelente feriado. Eu vou me esforçar para estar aqui amanhã, mas devido, né, a outro compromisso, talvez eu não esteja, mas eu vou tentar. Mas se eu não estiver, eu aviso vocês, tá bom? Mas eu quero que você, talvez você vai viajar, você não vai assistir, não vai me ver, você tenha um excelente fim de semana, um excelente feriado e que o verdadeiro sentido da Páscoa esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração por você, por mim também, né? Quando eu oro por você, estou orando por mim também. E eu quero orar para que o Senhor nos abençoe, mas eu quero orar agradecendo a Deus por esse milagre, o milagre da vida que foi colocado dentro de Maria, da vida que foi colocado dentro de Isabel, da vida, né, que nos trouxe a vida que nos trouxe a vida. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado pela vida de todas essas pessoas que nos assistem ao vivo ou aqueles que vão nos assistir depois. Jesus, eu te agradeço. Eu te agradeço porque o Senhor não desiste de nós. Eu te agradeço por cada gota de sangue derramada naquela cruz do Calvário. Eu te agradeço, Jesus, porque nós temos consciência do que é a verdadeira Páscoa. Temos consciência, Senhor, meu Deus e meu Pai, do que devemos celebrar este fim de semana, durante essa semana. Senhor, que o Espírito Santo mova os corações, as mentes,
as emoções, os sentimentos das pessoas, ó Senhor Deus, que ainda não entregaram sua vida a Jesus, que ainda não conseguem reconhecer Jesus como único e suficiente Salvador. Senhor, o meu maior presente, Pai amado, que eu poderia ganhar nessa vida é ver, Senhor Deus, mais almas e almas e almas sendo entregues ao Senhor, se rendendo aos seus pés, principalmente da minha família, da família dessa pessoa, desse irmão, desse amigo que me assiste. Então, Espírito Santo, que nesse fim de semana haja um mover sobrenatural, que o Deus do impossível possa agir no coração de todos aqueles que ainda não o reconhecem Jesus, para que eles venham reconhecer. E para aqueles que um dia reconheceram a Jesus e se afastaram, que eles voltem para a presença do Senhor, que eles façam um concerto com o Senhor. E para aqueles que têm Jesus verdadeiramente como único e suficiente Salvador e já vivem esse mistério glorioso, renova a nossa fé, a nossa esperança e a nossa perseverança. Que a ressurreição traga um novo tempo para nossas vidas, um novo tempo para o nosso ministério, um novo tempo como família, um novo tempo, Senhor Deus, na área profissional, sentimental, emocional. Pai, que haja um novo tempo para todos nós, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. E nós sabemos que Tu és o Deus do impossível. Aquilo que hoje é impossível para mim, e o Senhor sabe, ó Deus, conhece o meu coração. Aquilo que é impossível para aqueles que me assistem, o Senhor sabe, conhece o coração de cada um deles. Que o Senhor venha agir, que o Senhor venha atuar, porque eu creio no que o anjo disse a Maria, porque para Deus nada é impossível. Pai, esta é a minha oração, e agora a minha gratidão, o meu louvor, a minha adoração a Ti, ó Deus, por esse amor que o Senhor liberou sobre toda a terra, sobre toda a humanidade. Esse amor que transportou, que o Senhor transportou até nós, através da vida de Jesus, através da sua morte, através da sua ressurreição. Pai, que esse amor, Senhor Deus, ele venha mesmo permanecer, mas eu te agradeço, Senhor. Eu te louvo, Senhor, eu te bendigo, ó Deus. Eu louvo a Jesus, eu adoro a Jesus. Eu declaro aqui, Jesus, o meu amor a Ti. Obrigada, Senhor. Obrigado por nos amar tanto assim sem merecer. Obrigado, Senhor, por perdoar nossos pecados, nossos erros, nossas falhas. Obrigado, Senhor Deus, porque miseráveis éramos. E o Senhor, mudou a nossa vida, transformou a nossa vida. Obrigado, Senhor, porque nós não merecemos, mas a sua graça nos alcançou, o seu amor nos alcançou. E por isso, Senhor, nós temos um coração grato. Nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te louvamos, nós exaltamos o teu nome, Senhor. Nome que está acima de todo nome. Nós exaltamos o teu nome, Jesus, porque nós cremos que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará o seu nome. E vai reconhecer que o Senhor é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Obrigada, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua presença em nossa vida e por nos fazer a cada dia nos aproximar mais do Senhor Jesus. Graças te damos pela vida de cada um que nos assiste, por esse momento, por esse dia, por esse fim de semana. Te agradecemos pelo que o Senhor fez, ó Pai, com os judeus, os hebreus, lá no passado, quando os tirou lá do Egito. E por todas as promessas, todas as vezes que o Senhor não desistiu do seu povo, que o Senhor sempre esteve renovando a sua aliança com o seu povo. Deus, muito obrigado por não desistir da sua criatura, ó poderoso Criador. Nós te agradecemos e reconhecemos o seu poder, a sua majestade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus.
Louvado seja Deus. Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Karine Rocha, Deus te abençoe. Parabéns pelo seu aniversário. Deixei um recadinho para você lá. Que Deus te abençoe abundantemente, tá bom? Que Deus continue com a boa mão sobre a sua vida. Você é muito preciosa para Ele, para nós também, né? Ruth Bordados entrou agora também, Gabriela também que entrou depois, todos vocês que entraram depois, bom dia, Deus os abençoe. Nós estamos encerrando a nossa live, mas depois você pode assistir essa live que ela vai ficar salva lá no Instagram, tá? Um beijo enorme para todos vocês, uma feliz Páscoa para todos vocês e que Cristo renasça em seu coração, em nossos corações, que Ele continue vivendo sobre nós, em nome de Jesus, é o que eu peço a Deus, né? Porque Deus, Ele é fiel, Ele é fiel. Para Deus não existe impossíveis, não se esqueça disso. E Ele é Deus que cumpre promessas. Ele cumpre promessas. Então, você tem promessa de Deus na tua vida. Eu tenho. E eu tenho certeza que o nosso Deus vai cumprir as promessas que Ele tem para nós. Deus não desiste de nós, Ele não desiste de você, Ele não desiste de mim, porque Ele tem um grande amor por cada um de nós. Uma feliz Páscoa para todos vocês. Deus os abençoe. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Fiquem nessa doce paz do Senhor Jesus. Amo vocês. Obrigado por estarem conosco, tá? Você que entrou agora, volta lá. Assiste a live depois, desde o início, tá? Tchau, tchau, gente. Talvez até amanhã, tá bom? Vou tentar amanhã entrar às 10, mas não tenho certeza que eu vou conseguir. Se eu não conseguir, até segunda-feira, em nome de Jesus. Tchau. Fiquem com Deus.